tenho uma verdadeira paixão em fazer pães. Eu desenvolvi essa habilidade há algum tempo atrás e já faço aqui em casa pães de fermentação natural, pães doces, todo tipo de pães que vocês imaginarem eu faço aqui na minha cozinha. E hoje eu escolhi uma receita de um pãozinho de cerveja preta e queijo cheddar. Para você que não sabe qual é o queijo cheddar, é esse queijo aqui, olha, bem amarelinho. Eu não sei se no Brasil ele se chama assim como na Itália, cheddar, mas pra quem tiver dúvida é esse aqui, tá, gente? Bem amarelinho. E pra você que não me conhece, nunca me viu antes, eu sou a Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália, e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher. Já vai deixando aquele like super maroto, assim o YouTube entende que o vídeo é legal e manda pra mais pessoas também. Bora pro vídeo. Eu tenho aqui os ingredientes que eu vou estar usando para poder fazer esse meu pão de hoje, que é um pão de cerveja preta e queijo que eu mostrei para vocês. Esse queijinho aqui bem amarelinho, que é o cheddar. Eu vou usar 200 gramas de queijo. Ele tá assim em fatias. Se vocês quiserem comprar também aquele pedaço inteiro, pode ser, porque a gente vai triturar esse queijo. Ele não vai ficar do jeito que ele tá aqui. Vai ter que ficar em pedacinhos bem pequenininhos, tipo queijo ralado. 450 gramas de cerveja preta. Essa aqui é uma cerveja mais avermelhada, mas vocês podem usar a cerveja preta, porque eu não achei. Tenho aqui 30 gramas de manteiga. A manteiga tá bem molinha, tá, gente? Vocês podem até derreter se quiserem. 20 gramas de fermento fresco. 50 gramas de mel de abelha. Aqui eu tenho 200 gramas de farinha integral. E tenho aqui 400 gramas de farinha de força, que é aquela farinha mais adapta para poder fazer pão, tá, gente? Pode ser a Manitoba ou então uma farinha que seja muito boa para poder fazer pães. Na minha bacia eu vou colocar mais ou menos a metade dessa cerveja, não vou colocar ela toda. Vou deixar uma parte, mais da metade eu vou colocar. Não é para estar gelada essa cerveja, hein, gente? Geladinha só quando a gente vai tomar a cerveja, mas para fazer o pão, se você tiver num ambiente frio, é até bom você dar uma leve amornada na cerveja, tá? Não é para poder deixar ficar quente não, porque também o fermento, ele não dá certo se a gente esquentar muito o líquido, tá? Então, eu vou colocar o fermento para misturar aqui com a minha cerveja. Gente, eu vou dar uma derretida nessa manteiga, porque ela vai na receita agora, não vai no final. Então, ela precisa estar líquida para poder misturar bem aqui. Então, eu vou dar uma leve derretida. Enquanto isso, eu vou colocar o mel aqui dentro. Pronto, a minha manteiga tá bem derretida, só que ela ficou quente. Então, eu não vou jogar aqui para mim poder não estragar o meu fermento, tá, gente? Não pode colocar nada muito quente em cima do fermento. Vou esperar esfriar um pouquinho, depois eu coloco ali dentro. Vou triturar o queijo aqui no mixer, porque fica bem mais fácil. Se vocês tiverem um pedaço grande, até melhor. Vou colocar em pedaços pequenos, porque eu vou dar uma triturada. Olha, gente, o queijo tem que ficar assim, bem trituradinho, tipo um queijo ralado. Agora eu trago de volta aqui o preparo da massa do pão. Deixa eu ver se essa manteiga já deu uma esfriada. Já tá bem mais morninha. Então, agora eu vou colocar aqui dentro desse líquido. Agora eu vou colocar as farinhas. Essa aqui é a farinha de Manitoba, que é uma farinha de força. Farinha de força é farinha que tem mais resistência à fermentação longa, tá, gente? Então, para fazer pães, dá mais certo quando a gente usa farinha de força, tipo farinha de Manitoba. E aqui eu tenho 200 de farinha integral. No total são 600 gramas de farinha. Olha, eu vou colocar um pouquinho de sal, o equivalente a meia colherzinha de sobremesa de sal. E eu vou colocar o queijo, mas não todo, porque eu vou deixar um pouquinho pra gente finalizar depois os pãezinhos. Então, eu vou colocar uma parte do queijo. Vou deixar mais ou menos umas 30 gramas para mim depois finalizar o pãozinho. Vou colocar uma luva para mim poder sovar essa massa. Se vocês tiverem a planetária, vocês podem usar, que vai facilitar muito nessa hora. Mas eu vou fazer com as mãos para poder mostrar que dá também para poder trabalhar essa massa se você não tiver
planetária. Momento ginástica, né, gente? Para poder dar uma fortalecida nos braços. Fazer a massa para cá que fica mais fácil de sovar. Bom, agora é só sovar aí até que essa massa fique mais lisa. Eu vou levar de volta para essa bacia que eu tinha usado antes. Passar um pouquinho de azeite, porque fica mais fácil depois na hora de tirar aqui da bacia. E vou colocar agora a minha massa aqui dentro para poder fermentar. E essa massa aqui, gente, ela vai ficar agora nesse primeiro descanso por mais ou menos de 1 a 2 horas, tá? Se vocês estiverem num ambiente muito quente, não ultrapasse 1 hora. Se vocês estiverem num ambiente mais frio, vocês podem deixar até 2 horas, porque tudo depende da temperatura do ambiente. Aqui onde eu tô tá começando a fazer calor, então essa massa aqui, ela vai ficar mais ou menos de 1 hora, 1h30 no descanso, e depois eu venho aqui pra gente modelar os pãezinhos. Gente, olha como essa massa cresceu. E eu tive que colocar um pouquinho na geladeira, porque eu não consegui vir aqui depois de 1h30 para poder fazer os pãezinhos, então eu tive que deixar um pouco na geladeira, porque senão ia passar da fermentação. Agora eu vou colocar essa massa aqui na bancada, mas eu quero pesar para mim fazer os pãezinhos mais ou menos do mesmo tamanho. Então eu quero saber o total da massa, quanto vai dar, para depois dividir em partes iguais. Eu vou colocar, gente, um pouco de farinha na bancada. Eu gosto de usar a farinha de sêmola porque ela não gruda. Vou colocar a bacia na balança para pesar. Gente, a minha massa deu mais ou menos 1,5 kg. Então, eu vou fazer pãezinhos mais ou menos de 100 gramas. Então, vão dar 15 pãezinhos mais ou menos. Gente, esse pedaço aqui deu 100 gramas. E aí, eu vou abrir. Vou fazer o formato de uma bola. Porque o meu pãozinho agora vai para a segunda fermentação. E já vou levar... Já vou deixar ele nesse formato de bolinha. Vou fazer então todos eles mais ou menos desse tamanho aqui. Agora eu vou levar esses pãezinhos para poder descansar mais uma vez antes de serem assados. E já vou colocar, gente, no lugar onde eles vão ser assados. Vou usar isso aqui, que é do meu forno mesmo. Eu já vou assar aqui. Aí eu vou colocar uma folha de papel manteiga. Aí eu vou colocar, gente, bem separadinho um do outro, para não crescer demais e depois ficar grudado. Vou colocando assim, separadinho, para... depois se crescer demais não grudar, né? Agora, gente, eu vou cobrir com um pano e vou deixar fermentar mais uma vez. Quando ele dobrar de volume, mais ou menos daqui umas 2 horas por aí, eu venho aqui para poder ver se tá no ponto e vou levar para assar. Tem mais ou menos umas 2 horas. E olha como eles já cresceram bastante. E já tá bem fermentado. Então, eu vou ligar o meu forno a 200 graus. Enquanto isso, eu vou passar aqui uma manteiguinha derretida por cima de cada pãozinho e vou colocar aquele restinho de queijo que tá em algum lugar por aí que eu deixei. Então, agora o meu forno tá ligado a 200 graus. Enquanto ele esquenta, eu vou finalizar aqui com a manteiguinha e o queijo. Eu derreti a manteiga para poder facilitar, pincelar aqui em cima de cada pãozinho. Gente, eu esqueci de falar para vocês que a minha balança não estava pesando certo, por isso os pãezinhos ficaram de tamanhos diferentes. Olha, gente, agora que o meu pãozinho já esfriou um pouquinho mais, vou mostrar para vocês como ele fica no meio. Ele fica bem macio e fica essa parte aqui de cima bem crocante, esse queijinho por cima. Agora, gente, vamos sofrer um pouquinho, né? Eu sei que eu sou suspeita a falar, gente, porque a minha terapia, a minha paixão é fazer pão. Até rimou, né? De verdade, virou uma terapia na minha vida fazer pães em casa. Eu faço pão de fermentação natural, pão de fermento biológico, eu faço pão doce. Gente, vocês não têm noção. A minha casa tá parecendo uma padaria. Mas vocês não precisam fazer da casa de vocês uma padaria. Faz esse pãozinho, essa receita que eu deixei hoje e depois volta aqui e me conta, deixa aí nos comentários, eu quero saber. Você também vai estar me ajudando muito no crescimento do canal. E compartilha também com amigos e amigas essa receita desse pãozinho de hoje. Eu tenho certeza que não vai ter ninguém que não goste desse pão. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.